Capítulo 361. Por favor, mate-me, parte 5. Boom! Quando Olivia caiu, uma explosão colossal sacudiu o chão. Uma enorme onda de choque ondulou para fora do ponto de impacto, rasgando a paisagem com força total. Uma nuvem de poeira subiu alto no céu e detritos voaram por toda parte. A terra tremeu sob a força do impacto e as árvores balançaram como se estivessem se curvando à pessoa que criou a poderosa onda de choque. Um rugido estrondoso ecoou pela selva, silenciando momentaneamente os monstros que chamavam este lugar de lar. Quando a poeira e os detritos baixaram, uma visão de cair o queixo o aguardava. Uma cratera gigante com mais de 100 metros de diâmetro foi escavada no solo. No meio da cratera estava Olivia com o corpo quebrado. A maioria de seus ossos estava quebrada, seus órgãos internos estavam gravemente danificados e ela sangrava por todos os lados. Sua aura ficou extremamente fraca depois que ela caiu no chão e se não fosse por seu físico rank a mais e armadura rank a mais, ela já teria morrido. Evan pousou ao lado de Olivia e olhou para seu corpo imóvel. Ela ainda estava consciente e ele podia ver lágrimas misturadas com sangue saindo de seus olhos. Os olhos de Evan brilharam com frieza e sua sombra tremeluziu um pouco. No segundo seguinte, Elysia saiu de sua sombra e ficou ao lado dele. Curia, Evan disse olhando para o corpo quebrado de Olivia. Ele não tinha intenção de dar-lhe uma morte tão rápida. O corpo de Elysia brilhou com o elemento luz e ela começou a curar Olivia. De repente, Olivia sentiu uma sensação de calor se espalhando por todo o seu corpo e a dor que sentia começou a diminuir. Olivia ficou chocada ao sentir isso e quis saber o que estava acontecendo, mas seu corpo ainda estava gravemente ferido e ela não conseguia nem mover a cabeça para olhar ao redor. Enquanto Elysia a curava, Evan tirou o anel de armazenamento de Olivia. Ele não olhou o que havia dentro do anel e apenas jogou-o dentro de seu armazenamento nas sombras. O poder de cura de Elysia aumentou depois que ela recebeu um impulso da habilidade Link de crescimento, mas mesmo assim demorou 1 hora para conseguir estabilizar os ferimentos de Olivia. Assim que Olivia sentiu que poderia se mover, seu corpo brilhou com uma luz negra e ela se afastou 20 metros do lugar onde estava há pouco. Enquanto ela se movia, uma bola preta se formou em sua mão e ela a jogou na direção de Evan. Maldical cegante. Evan não se esquivou da bola preta e, quando ela chegou perto dele, simplesmente a afastou com um tapa. Os olhos de Olivia tremeram ao ver isso e ela começou a usar diferentes tipos de maldições em Evan. Maldical do sono. Maldical dos assombrados. Maldical dos perdidos. Todas as maldições atingiram Evan com sucesso, mas nenhuma delas funcionou com ele. O que diabos é você? Olivia gritou com uma voz cheia de medo quando viu que nem mesmo uma única maldical funcionava contra ele. Evan lançou outra maldical e olhou para Olivia com os mesmos olhos frios. Droga, Olivia sabia que não podia fazer nada com Evan, então ela se virou para fugir dali. Acho que você deveria dar uma olhada. Mas assim que ela se virou, a gravidade ao seu redor aumentou e ela perdeu o equilíbrio por um momento. Assim que Olivia perdeu o equilíbrio, Evan apareceu atrás dela, agarrou-a pela cabeça e bateu seu rosto no chão. Boom! Arg! Outra pequena cratera apareceu dentro da grande cratera e muitos dos ferimentos de Olivia foram reabertos. O sangue mais uma vez fluiu de seus ferimentos e ela gritou de dor. Mas Evan não parou por aí, ele a levantou novamente usando a cabeça e bateu seu rosto no chão mais uma vez. Bum! 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 Sons estrondosos ecoaram um após o outro enquanto Evan continuava a esmagar o rosto de Olivia no chão. 1 minuto depois, o rosto de Olivia estava completamente desfigurado e ninguém conseguia reconhecê-la. Vendo que ela estava prestes a desmaiar, Evan a chutou em direção a Elysia que mais uma vez começou a curá-la. Quando ela foi curada mais uma vez, Olivia não tentou fugir desta vez, em vez disso, ela olhou para o monstro humanoide negro que estava flutuando no ar. Agora mesmo, quando ela tentou fugir, ela sentiu claramente que o monstro usou a manipulação da gravidade para detê-la, e só havia uma pessoa que ela conhecia que poderia usar a manipulação da gravidade.
Adam, Olivia disse com a voz trêmula, não querendo acreditar que o monstro humanoide na frente dela era Adam. Ela sabia que alguém matou Adam ontem e as pessoas ainda estão procurando o culpado. Mas quanto mais ela olhava para o monstro humanoide, mais ela sentia que ele se parecia muito com Adam. De repente, outra coisa lhe veio à mente e ela olhou para outros monstros também. Vendo que todos os monstros que Evan controlava eram pretos e tinham olhos roxos flamejantes, ela pensou que Evan poderia de alguma forma controlar pessoas e monstros. Pensando que ele iria controlá-la também como esses monstros, ela olhou para ele com olhos ainda mais temerosos. Não posso cair nas mãos desse demônio, Olivia pensou, e tirou um anel de armazenamento do bolso do peito. Evan não pôde deixar de erguer uma sobrancelha ao ver isso. Ele estava prestes a ordenar que Albelu a impedisse, pensando que ela tinha algo como um pergaminho de fuga naquele anel de armazenamento, mas parou quando a viu tirando uma caixa estranha do anel de armazenamento. Essa é a caixa que Leon entregou para ela. Evan pensou quando viu a caixa. Mas logo uma expressão determinada apareceu em seu rosto e ela tirou dele um pequeno frasco cheio de líquido vermelho. Pensei em usá-lo somente depois que meu alquimista confirmar que não há mal nenhum em usar isso, Olivia pensou e abriu a rolha da garrafa. Evan não a impediu e apenas olhou para o líquido vermelho à distância. Espero que aqueles bastardos não estivessem mentindo para mim, Olivia murmurou interiormente e bebeu o líquido vermelho. Fim do capítulo. Capítulo 362. Por favor, mate-me, parte 6. Olivia bebeu todo o líquido de uma só vez e jogou a garrafa fora. Assim que ela terminou de beber o líquido, seu corpo começou a mudar. Arg-hh-hh, um grito escapou da boca de Olivia quando duas asas pretas em forma de morcego saíram de suas costas. Sua pele ficou preta e uma aura bestial começou a sair de seu corpo. Sua mão se transformou em longas garras e as unhas de seus pés ficaram longas. Evan ergueu uma sobrancelha ao ver isso porque podia sentir a aura de um monstro saindo de seu corpo. Simultaneamente, Evan se lembrou de Carlos que também se transformou em um monstro enquanto lutava contra Valerie, mas ao contrário de Olivia, ele não bebeu nenhum líquido para se transformar. Em menos de 10 segundos a aparência de Olivia mudou completamente e ela parecia um monstro morcego em vez de uma humana. Todos os ferimentos que ela recebeu anteriormente também foram curados e sua aura se tornou muito mais poderosa do que antes. Mesmo que ela não tenha alcançado o Rank S, ela estava muito mais forte do que antes. Esse poder, Olivia murmurou, mas sua voz soava muito estranha, demoníaca, em vez de uma voz de mulher. Você deveria ter me matado quando teve a chance, agora mesmo aquele lobo relâmpago a mais não pode te salvar de mim, Olivia disse com uma voz enlouquecida e bateu as asas. Uau! Assim que ela bateu as asas, ela se transformou em um feixe de luz negra e apareceu instantaneamente diante de Adam, que estava pairando no ar. Antes que Adam pudesse reagir, ela o atacou usando suas garras e cortou uma de suas mãos. Evan ergueu uma sobrancelha ao ver isso porque, embora estivesse usando a velocidade temporal, achou difícil acompanhar a velocidade de Olivia. Depois de colher uma de suas mãos, ela chutou Adam no peito, jogando-o no chão. Boom! Adam caiu no chão e outra cratera de 30 metros de largura apareceu lá. Assim que ela chutou Adam, a mão que ela cortou se transformou em fumaça preta e desapareceu. Olivia não se importou com a mão que desapareceu e olhou para Adam com uma expressão assustada porque mesmo depois de cair no chão, ele se levantou como se nada tivesse acontecido. Você realmente transformou ele em um monstro que nem sente dor, Olivia se virou e disse para Evan. Você se juntará a ele em breve, Evan respondeu com uma voz fria quando ouviu Olivia. Você acha que ainda pode me vencer, disse Olivia e começou a rir, você teve a chance perfeita de me matar antes, mas agora é impossível para você me matar. Uma aura vermelha escura apareceu ao redor de Olivia e ela avançou em direção a Evan. Estalar. Mas antes que ela pudesse alcançá-lo, arcos de relâmpagos a cobriram de todas as direções e Albelu apareceu diante dela.
Não fique no meu caminho, Olivia gritou e gritou alto como um monstro-pássaro. Uma estranha onda sonora viajou em todas as direções quando Olivia gritou e Albelu caiu do céu no chão. A onda sonora foi na verdade um ataque espiritual que afetou diretamente a alma do alvo. Evan também foi afetado pelo grito de Olivia, mas por causa de seu alto poder espiritual, ele apenas sentiu uma leve dor de cabeça por causa do ataque dela. Quando Albelu caiu, Olivia ignorou e atacou Evan mais uma vez. Acho que você deveria dar uma olhada na energia das sombras agitada dentro do núcleo monarca de Evan e ele usou a velocidade temporal com força total. Morra! Olivia apareceu diante de Evan em um instante e o atacou usando suas garras afiadas. Evan deu um passo para trás e mal se esquivou de sua garra. Mas Olivia não parou depois daquele único ataque e continuou a atacá-lo repetidas vezes. Por praticar com Elysia, que é basicamente uma mestre de combate corpo a corpo, a velocidade de reação de Evan foi muito boa. Utilizando sua energia sombria e velocidade de reação, ele conseguiu de alguma forma evitar todos os ataques de Olivia. Olivia ficou furiosa ao ver como Evan estava se esquivando de todos os seus ataques, mas o que mais a irritou foi o fato de que mesmo ele mal conseguindo se esquivar de todos os seus ataques, suas expressões faciais ainda eram as mesmas, como se ele não se importasse. Seus ataques. Seu bastardo, Olivia rosnou enquanto a aura vermelha ao seu redor se intensificava, ela começou a perder o controle sobre suas emoções e sua natureza bestial começou a assumir o controle sobre ela. À medida que sua natureza bestial começou a assumir o controle sobre ela, Olivia ignorou completamente outras coisas e começou a atacar Evan furiosamente. Seu poder de ataque e velocidade aumentaram ao mesmo tempo. Mas mesmo depois que sua velocidade de ataque aumentou, Evan ainda foi capaz de evitar todos os seus ataques. A EGHH, vendo que Evan ainda era capaz de se esquivar de seu ataque, Olivia rugiu alto e sua natureza bestial tomou conta dela completamente. Os olhos de Evan brilharam quando ele viu isso porque atualmente Olivia estava cheia de aberturas. De repente, Olivia sentiu uma pressão imensa em sua mente, como se alguém estivesse enfiando uma agulha em seu cérebro e seus ataques pararam por um momento. Assim que ela parou de atacar, a energia sombria se reuniu em torno do punho de Evan e enquanto ainda usava a supressão mental, ele deu um soco em Olivia. Estrondo. Um som estrondoso ecoou e Olivia deslizou para trás. Vendo o resultado do soco, a expressão de Evan mudou pela primeira vez. Seu soco apenas criou uma marca branca na pele de Olivia e ela saiu completamente ilesa. Parece que a defesa dela alcançou o rank S depois que ela bebeu aquele líquido, a expressão de Evan logo voltou ao normal e ele pensou com calma. Eu vou te matar, Olivia rugiu como uma fera e atacou Evan mais uma vez. Se Evan quisesse, ele poderia facilmente ter usado a posse das sombras para cuidar dela. Mas mesmo depois de ver a defesa dela, ele não sentiu necessidade de usar essa habilidade. Na sua opinião, desde que alguém não seja um Ranker S, ele pode lidar com ele usando sua energia sombria. Ele não precisa usar a possessão sombria para lidar com outros caçadores, desde que tenha sua energia sombria. Evan evitou outro ataque de Olivia e deu um soco nela mais uma vez. Acho que é o momento perfeito para usar a habilidade que adquiri depois de absorver os núcleos restantes, Evan pensou e de repente seus olhos ficaram pretos. Estrondo. O céu começou a roncar e nuvens negras cobriram o céu. Até os monstros que estavam longe do local onde Evan estava lutando olharam na direção das nuvens negras e sentiram suas almas tremendo de medo. Crackle. De repente, arcos negros de relâmpagos começaram a se mover dentro das nuvens negras como cobras prontas para destruir tudo. Tempestade de trovão, disse Evan, e no segundo seguinte centenas de arcos de relâmpagos negros descem do céu cobrindo uma grande área do deserto. Fim do capítulo. Capítulo 363. Por favor, mate-me, parte 7. Thunder Tempest, habilidade única. Usando esta habilidade, você pode enviar sua energia para o céu e invocar uma nuvem gigante de raios que estala com raios destrutivos.
A nuvem paira acima do usuário, e seu alcance e poder dependem da quantidade de energia que o usuário usou para invocá-la. Ao comando do usuário, a nuvem de relâmpagos lançará poderosos raios, atingindo os inimigos com uma precisão devastadora. Evan absorveu o resto de seus núcleos antes de deixar a academia. Depois de absorver o núcleo de classificação a que encontrou no anel de armazenamento de Leo, ele obteve a habilidade única do Orc. Ele ficou muito surpreso quando viu que poderia obter as habilidades únicas dos monstros após absorver seus núcleos, mas depois de lembrar que também ganhou a habilidade de manipulação do vento após absorver o núcleo, ele pensou que era natural que pudesse obter habilidades únicas também. Evan ativou a habilidade usando energia sombria em vez de mana, e é por isso que a cor do relâmpago era preta em vez do roxo usual. Conforme Evan ativou sua habilidade, o céu estava agora envolto em escuridão. Uma enorme nuvem negra se estende pelo céu. À medida que a nuvem fica mais escura e ameaçadora, flashes de luz negra atravessam o véu de ébano, iluminando toda a extensão com um brilho misterioso. O trovão rugiu como uma fera furiosa dentro da nuvem, abalando os próprios alicerces da terra. Eu vou matar você. Olivia não se importou com os arcos negros de relâmpagos que brilhavam no céu e correu em direção a Evan com olhos vermelhos sangue. Ela já havia perdido o controle de suas emoções e sua natureza bestial havia tomado posse dela completamente. Em seu estado atual, ela não queria nada mais do que matar Evan. Estalar. Mas antes que ela pudesse chegar perto dele, um raio negro estalou e a calamidade desceu do céu. O alcance da tempestade de trovões era muito grande e cobria uma área de cerca de 10 quilômetros. Havia milhares de arcos de relâmpagos negros descendo da nuvem e Evan não conseguia controlar todos eles. Mesmo que seu poder espiritual seja muito alto, usar a energia sombria para ativar uma habilidade única ainda coloca um grande fardo em sua mente. Mesmo que ele não pudesse controlar milhares de arcos de relâmpagos, não foi problema para ele controlar 5 ou 6 arcos. Assim que Olivia se aproximou dele, 5 arcos de relâmpagos negros desceram do céu como cobras. Olivia, que estava se movendo em direção a ele, finalmente sentiu uma sensação de perigo e quis recuar, mas antes que pudesse recuar, todos os 5 arcos de relâmpago a atingiram. Arg-hh-hh-hh-hh, um grito desumano escapou da boca de Olivia quando o raio negro rasgou sua armadura e atingiu seu corpo. Sangue vermelho escuro jorrou e Olivia foi jogada no chão pela força do raio. As asas que saíram de suas costas depois de beber o líquido vermelho foram rasgadas e uma ferida profunda apareceu em suas costas. O relâmpago negro rasgou sua carne e entrou em seu corpo. A defesa de Olivia alcançou o rank S depois que ela bebeu aquele líquido vermelho, mas mesmo assim o poder do raio negro não era algo que ela pudesse enfrentar de frente. Grito. Sentindo a dor intensa trazida pelo raio negro, Olivia gritou como um monstro. Eu vou te matar. Os olhos de Olivia ficaram vermelhos por causa da dor e ela tentou se levantar enquanto olhava para Evan. Acho que você deveria dar uma olhada em Crackle. Vendo seu olhar maníaco, Evan apenas acenou com a mão e mais 2 raios negros a atingiram. Arg, ela foi mais uma vez jogada no chão pela força do raio e a dor trazida por ele a fez gritar de dor. Evan não queria usar muitos raios nela, pois ele ainda tinha que transformá-la em uma sombra morta-viva. Elísia poderia curar o dano normal em seu corpo, mas ele não tinha certeza se ela seria capaz de curar o dano causado nela. Corpo devido à energia da sombra. Evan mais uma vez acenou com a mão e desta vez apenas um raio veio em direção a Olivia. Mas esse arco relâmpago atingiu-a na ferida aberta em suas costas. Arg-hh-hh, Olivia gritou e seus olhos finalmente recuperaram alguma clareza por causa da dor. O efeito do líquido vermelho começou a passar e sua aura começou a diminuir. Estrondo, 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 estrondo. O som estrondoso continua ecoando por toda a região selvagem enquanto os arcos de raios negros trouxeram destruição na área de 10 quilômetros. As gavinhas elétricas atacam com força imparável, destruindo tudo que tem a infelicidade de estar em seu caminho.
O próprio solo tremeu sob o ataque implacável de relâmpagos. Fissuras se abrem e a própria terra treme de medo, como se não fosse páreo para o poder do relâmpago. 5 minutos depois, a nuvem relâmpago começou a desaparecer, deixando para trás uma área completamente obliterada de mais de 10 quilômetros. Gavinhas de relâmpagos negros ainda brilhavam no chão destruído, tornando-o uma área de relâmpagos. No meio do terreno destruído, Oliva estava deitada com uma expressão de dor no rosto. O efeito do líquido vermelho que ela bebeu já havia passado. A cor de sua pele voltou ao normal e a aura bestial ao seu redor desapareceu. Mas depois que o efeito do líquido terminou, sua aura ficou extremamente fraca. Atualmente, sua aura era ainda mais fraca que a de um caçador Rank B, e todo o seu corpo estava cheio de feridas profundas. Ele estava completamente fora da energia das sombras e usou a maior parte de seu poder espiritual quando ativou a habilidade Trovão e Tempestade. Depois de se recuperar um pouco, ele olhou para Olivia e caminhou em sua direção. Agora que ela não tem mais energia, é o momento perfeito para acabar com isso, Evan pensou, e no segundo seguinte 5 unhas pretas apareceram em sua mão. Fim do capítulo. Capítulo 364. Por favor, mate-me. Fim da parte 8. Pare, Olivia gritou com uma voz medrosa e acordou com um sobressalto, com o coração disparado e a respiração irregular ao emergir das garras de um dos pesadelos mais terríveis que já havia experimentado. Seu corpo estava encharcado de suor frio e ela ainda tremia. Desta vez você demorou 10 minutos para se libertar, hein? De repente Olivia ouviu uma voz fria e seu rosto perdeu toda a cor. O tremor de seu corpo se intensificou e ela se virou com um olhar cheio de desespero. Quando ela se virou, seus olhos cheios de desespero encontraram os frios olhos negros de Evan, que estava sentado na cabeça de Albelu e olhava para ela com os mesmos olhos frios. Vamos ver quanto tempo você levará desta vez, Evan disse e 5 unhas pretas apareceram em sua mão. Shadow Nails, usando o poder da sombra você pode criar 5 pregos amaldiçoados por vez que podem imobilizar o corpo do alvo quando ele atingir a sombra do alvo. Há 3% de chance de o alvo receber a maldical do pesadelo após ser imobilizado pelo prego sombrio e cair na ilusão do pesadelo. Se o poder da alma do alvo não for forte o suficiente, ele não será capaz de deixar a ilusão do pesadelo e ao perder sua vida na ilusão, ele perderá sua vida na realidade também. Por favor, não. O coração de Olivia bateu forte em seu peito quando ela viu os pregos enquanto implorava a Evan, sua voz tremendo e seus olhos cheios de desespero. Por favor, pare de usar sua habilidade de pesadelo em mim. Não aguento mais. Evan já usou mais de 100 espinhos amaldiçoados nela e, durante esse tempo, a ilusão de pesadelo foi ativada 4 vezes. O corpo de Olivia estremeceu só de pensar naqueles pesadelos. No primeiro pesadelo, ela estava sendo queimada viva, no segundo pesadelo, alguns monstros a estavam comendo viva, destruindo seus membros. Os outros 2 pesadelos também foram igualmente horríveis para ela. Mesmo que fossem ilusões e ela tenha se libertado delas com sucesso, ela ainda podia sentir a sensação de ser queimada viva e outras experiências horríveis. Ela foi capaz de se libertar da primeira ilusão de pesadelo em cerca de 1 minuto. Mas estava ficando cada vez mais difícil para ela se libertar das ilusões do pesadelo. Se ela estivesse em sua melhor condição, poderia ter se libertado da ilusão em questão de segundos. Mas depois de usar aquele líquido vermelho e ser derrotada por Evan, ela não tinha muito poder sobrando. Além disso, esses pesadelos não são normais e foram prejudicando sua alma pouco a pouco. Usando ilusões de pesadelo, Evan estava lentamente destruindo sua alma, dando-lhe a morte mais dolorosa e horrível. Se você quer me matar, me mate normalmente. Olivia implorou, com a voz embargada, por favor, pare de usar sua habilidade de pesadelo em mim. Ao ouvir Olivia, o rosto de Evan exibiu uma expressão fria e distante, aparentemente indiferente à sua angústia. Ele acenou com a mão e jogou 5 pregos amaldiçoados em direção à sombra dela.
Não, Olivia gritou, querendo se afastar para desviar dos pregos, mas seu corpo estava muito fraco e antes que ela pudesse se afastar os pregos atingiram sua sombra. Assim que as unhas atingiram sua sombra, o corpo de Olivia congelou e ela não conseguiu se mover. Seu rosto estava cheio de terror e ela olhava para Evan com olhos implorantes. Evan não se importou com o olhar implorante de Olivia e jogou mais 5 espinhos quando viu que a ilusão do pesadelo não foi ativada. Quando ele criou novas unhas, as 5 unhas que ele jogou anteriormente desapareceram e Olivia conseguiu mover o corpo mais uma vez. Mas antes que ela pudesse dar um passo para trás, Evan atingiu sua sombra com 5 novos pregos de sombra. Desta vez, mais uma vez, a ilusão de pesadelo não foi ativada, mas Evan não se importou e fez mais 5 pregos. Desta vez, quando ele atingiu a sombra dela com as unhas, uma notificação apareceu diante dele. Maldical do pesadelo ativada, seu alvo cairá em uma ilusão de pesadelo. Assim que a notificação apareceu diante de Evan, Olivia sentiu sua visão escurecer e no segundo seguinte ela se viu dentro de um quarto escuro. Devido à maldical do pesadelo, sua mente fica nebulosa e ela esquece que está dentro de uma ilusão. Dentro do quarto escuro, Olivia sentiu apenas uma coisa: fome. A fome que ela sentia era tão intensa que ela pensou que iria morrer. Acho que você deveria dar uma olhada em Arg. Olivia agarrou sua barriga e caiu no chão enquanto olhava ao redor da sala com olhos turvos. Comida, preciso de comida, disse Olivia com voz rouca. Ela arrastou o corpo pelo quarto escuro procurando algo para comer. Mas o quarto era muito pequeno e não havia nada dentro dele. De repente Olivia sentiu sua fome se intensificar e sua vontade de comer algo aumentou 100 vezes. Mesmo já tendo revistado todo o quarto, ela ainda olhava em volta querendo encontrar algo para comer. Mas a sala estava completamente vazia e ela não encontrou nada. O estômago de Olivia roncou e seu aperto aumentou. Quando ela agarrou a barriga, seus olhos pousaram em sua mão. Quando ela olhou para sua mão, um desejo estranho brilhou em seus olhos. Seu estômago roncou ainda mais alto e a fome começou a tomar conta de sua mente. Como se ela estivesse em algum tipo de transe, ela levou a mão à boca. Quando sua mão chegou perto de sua boca, uma expressão feroz apareceu em seu rosto e ela mordeu um grande pedaço de carne de sua mão e comeu. Ao morder a mão, ela sentiu uma dor aguda vindo do fundo de sua alma. Mas junto com a dor, ela sentiu a fome diminuir um pouco. Sem se importar com a dor, Olivia mais uma vez arrancou um grande pedaço de sua carne e o devorou. Evan sentou-se nas costas de Albelu olhando para o corpo imóvel de Olivia. Depois de cerca de 20 minutos, de repente as unhas amaldiçoadas que pararam Olivia desapareceram. Assim que as unhas desapareceram, Olivia imediatamente caiu de joelhos, com todo o corpo tremendo. Ela levantou a cabeça com dificuldade e viu que Evan já tinha mais 5 pregos na mão. Lágrimas brotaram dos olhos de Olivia e sua voz estava embargada de emoção. Por favor, estou te implorando, apenas me mate. Não aguento mais. O rosto de Evan não mudou ao ver isso e ele mais uma vez jogou 5 pregos na sombra dela. Não, Olivia gritou com um olhar cheio de horror, mas logo descobriu que não conseguia se mover mais uma vez por causa das unhas amaldiçoadas. 2 dias depois, Olivia estava deitada no chão com os olhos fundos, seu rosto estava manchado de lágrimas secas e ranho e não havia expressão em seu rosto. Por favor, me mate, por favor, me mate, como um disco quebrado, ela murmurava enquanto olhava para o céu estrelado. Evan olhou para ela enquanto ainda estava sentado na cabeça de Albelu. Vendo seus olhos vazios e rosto sem vida, ele finalmente apontou um dedo para ela, uma bala preta se formou na ponta de seu dedo e ele atirou em direção a ela, finalmente enxugando sua força vital. Fim do capítulo. Capítulo 365 Devoração de energia. Conforme a força vital de Olivia desapareceu, as notificações que piscavam na janela de status de Evan finalmente pararam.
Assim que as notificações pararam, suas emoções frias começaram a voltar ao normal e em menos de 5 segundos ele voltou ao normal. Quando as emoções de Evan voltaram ao normal, seu rosto brilhou com uma expressão prateada de confusão. Ele levou a mão ao coração e sentiu junto com a sensação de frio algo mais desaparecer de seu coração, mas ele não sabia o que era. Ele olhou para o cadáver de Olivia e depois balançou a cabeça. Ele se levantou da cabeça de Albelu e caminhou em direção a ela. Mesmo não sabendo por que agiu com tanta frieza nos últimos 2 dias, ele não sentiu nenhuma simpatia por Olivia. A imagem dos corpos pendurados de Terry e outros passou pela sua mente e ele sentiu. Nada. Ao contrário da última vez, quando suas emoções ficaram fora de controle depois de ver seus cadáveres, desta vez ele não sentiu nada quando pensou neles. Evan parou de caminhar em direção a Olivia e ficou ainda mais confuso ao não sentir nada depois de pensar em Terry e sua gangue. Seu título está reagindo. A notificação apareceu novamente na janela de status de Evan e a confusão em seu rosto desapareceu. Bem, porque eu sentiria alguma coisa pensando na morte de pessoas que não eram meus parentes. Assim que a notificação apareceu, Evan murmurou e parou de pensar em Terry e sua gangue. Quando ele chegou na frente de Olivia, sua boca não pôde deixar de se contorcer. O que diabos eu estava pensando? Evan disse em voz alta quando viu a armadura completamente destruída de Olivia. Eu deveria ter removido a armadura dela antes de dar uma surra nela. A armadura que Olivia estava usando estava muito danificada quando ele a transformou em um meteorito, e foi completamente destruído quando ele usou a tempestade de trovões nela. Agora que suas emoções voltaram ao normal, ele sentiu como se tivesse agido como um completo idiota antes. É melhor eu pegar algo bom do anel de armazenamento dela ou seria uma grande perda desta vez, disse Evan e usou a ressurreição das sombras. Além de sua armadura destruída, o corpo de Olivia estava muito bem, feridas. A energia sombria penetrou dentro de Olivia e seu corpo começou a tremer. A ressurreição das sombras falhou. A notificação brilhou diante de Evan e algumas rachaduras apareceram no corpo de Olivia. Evan levantou uma sobrancelha quando viu isso e usou a ressurreição das sombras mais uma vez. Desta vez, a ressurreição das sombras não falhou e uma sombra morta-viva semelhante a Olivia saiu de seu corpo. Depois de transformá-la em sombra morta-viva, Evan ignorou a sombra morta-viva de Olivia e olhou de volta para seu cadáver. Vamos ver como funcionará a habilidade que foi criada após a fusão de 3 habilidades, Evan murmurou e estendeu a mão direita. Devorador de energia. Devorador de energia, habilidade única. Ao usar esta habilidade, você pode invocar vinhas espinhosas devoradoras que podem devorar força vital, resistência ou outros tipos de energia de seres, criaturas ou objetos vivos ou mortos. O usuário pode usar a energia devorada para se curar, reabastecer sua mana, recuperar resistência ou aumentar a classificação de seu núcleo. Quando ele absorveu todos os núcleos que obteve dos monstros espinhosos, ele recebeu 2 habilidades deles. Primeiro foram as vinhas espinhosas que eram semelhantes à sua habilidade de correntes de gelo, e em segundo lugar foi a habilidade de absorção de energia que ele queria. A habilidade de absorção de energia era semelhante à devoração de energia, mas usando essa habilidade ele não conseguia aumentar a classificação de seus núcleos. Ele poderia absorver a energia usando essa habilidade, mas essa energia só poderia ser usada para recuperar sua mana ou resistência. Ele não conseguia nem se curar usando essa habilidade. Acho que você deveria dar uma olhada. Mas ele não se importou com isso porque assim que obteve a habilidade de absorção de energia, uma notificação brilhou diante dele. Devorar, absorção de energia e vinhas espinhosas são compatíveis entre si. Você quer mesclar 3 habilidades em uma? Sim, não. Ele ficou surpreso quando viu que poderia fundir 3 habilidades, e depois de pensar sobre os resultados de suas habilidades anteriores mescladas ele escolheu sim sem hesitação. E o resultado foi essa habilidade única. Vinhas verdes escuras e cheias de espinhos saíram da mão de Evan quando ele ativou a habilidade e perfurou o cadáver de Olivia.
À medida que as vinhas perfuravam seu corpo, Evan viu as vinhas devoradoras começarem a brilhar em verde escuro e o corpo de Olivia começou a se decompor. Junto com seu corpo, a armadura danificada de classificação a mais que ela usava começou a apodrecer também. Uma grande quantidade de energia entrou nas vinhas devoradoras e Evan tentou direcioná-la para o núcleo do seu monarca. Da videira devoradora, a energia entrou em seu corpo e seguiu em direção ao seu núcleo monarca. Quando a energia chegou perto de seu núcleo monarca, ela começou a girar e a refiná-la. Em menos de um minuto, o corpo de Olivia se transformou em pó e toda a energia que as vinhas devoradoras absorveram dirigiu-se para o núcleo de seu monarca. Seu núcleo monarca estava refinando a energia muito rapidamente e em apenas alguns segundos refinou toda a energia que foi devorada pelas videiras. Evan verificou o progresso de seu núcleo monarca depois de refinar a energia e viu que a quantidade de energia recebida era comparável a um núcleo de classificação B+. É menos do que eu esperava, Evan murmurou ao ver a quantidade de energia que recebeu. Ele pensou que, como Olivia era uma caçadora de nível a mais, ele receberia uma grande quantidade de energia de seu corpo. Bem, não faltam monstros na região selvagem. Agora, além dos núcleos, também posso usar corpos de monstros para aumentar minha classificação. Evan disse e parou de pensar nisso. Mestre, você pode me dar um nome? De repente a sombra Olivia falou olhando para Evan com olhos cheios de antecipação. A boca de Evan não pôde deixar de se contorcer quando a ouviu. Você já tem o nome Olivia, não é suficiente. Mas mestre, quero um novo nome seu, Shadow Olivia respondeu com uma voz esperançosa. Droga, porque todas essas pessoas pedem um novo nome depois de se tornarem mortos-vivos das sombras. Eles não podem se comportar como Adam, que aceitou seu antigo nome sem reclamar. Eu queria pedir um novo nome também, mas você me jogou no armazenamento das sombras antes que eu pudesse reclamar, a voz interior de Adam. Oli, Evan disse depois de pensar por 3 segundos e meio, de agora em diante seu nome será Oli. Obrigado mestre, Oli disse com uma voz alegre e abaixou a cabeça. Evan apenas acenou com a mão depois de ouvi-la, agindo como se tivesse inventado um ótimo nome. Eu quero dormir, Evan murmurou depois de dar um novo nome a Olivia. Já era noite, então ele olhou em volta e depois de encontrar um bom lugar montou acampamento lá. Proteja-me, Evan convocou todos os seus mortos-vivos sombrios e entrou no acampamento sem se preocupar com os monstros da selva. Ele não dormiu nos últimos 2 dias, então adormeceu assim que se deitou. 9. E logo depois de adormecer, Evan se viu em outro sonho estranho. Fim do capítulo. Capítulo 366 Progenitor dos Dragões das Sombras. Obrigada por me salvar, disse uma mulher que tinha longos cabelos negros, olhos negros escuros e um rosto lindo com um corpo atraente. Seu vestido preto estava manchado de sangue e ela sangrava, parecendo gravemente ferida. Eu não salvei você, respondeu um homem que tinha cabelos pretos na altura dos ombros, olhos negros e um rosto bonito e demoníaco. Essas pessoas me atacaram assim que me viram, então não tive escolha a não ser matá-las. A mulher estava prestes a dizer algo quando viu um monstro humanoide de aparência negra com 4 asas e olhos roxos apareceu atrás do homem e começou a curá-lo. Em apenas alguns segundos, todos os ferimentos no corpo do homem foram completamente curados e o ângulo negro desapareceu no ar. O que é que foi isso? A mulher perguntou com a boca ligeiramente aberta. O monstro negro parecia alguém da raça Ala, mas sua aparência era muito ruim para alguém da corrida Ala. O homem ignorou as palavras da mulher e olhou para a área ao seu redor que estava cheia de sangue. Na área cheia de sangue, corpos de 5 dragões gigantes e 10 estranhos monstros de aparência mecânica estavam imóveis. Os dragões tinham centenas de metros de tamanho e seus corpos ainda sangravam devido a grandes feridas. Embora os dragões e os monstros de aparência mecânica estivessem mortos, uma aura assustadora ainda emanava de seus corpos. Você não escapará depois de matar dragões, disse uma mulher que tinha 2 chifres curvos de cristal na cabeça. Ela estava deitada no chão e sem membros.
Seu rosto teria sido muito bonito se não fosse pelos dentes quebrados e pelo nariz desfigurado. Havia um grande buraco em seu estômago e sangue saía incontrolavelmente. O homem não disse nada após ouvir a ameaça da mulher. A energia negra cobriu seu braço, assumindo a forma de uma lâmina afiada. Sem qualquer emoção no rosto, ele cortou com a mão, e uma lâmina preta afiada, semelhante a uma foice, cortou a cabeça da mulher, acabando com sua vida também. Depois de matar a mulher dragão, o homem de cabelos negros olhou para os cadáveres dos dragões e dos monstros de aparência mecânica com uma carranca no rosto. Se você está preocupado com dragões, então pode relaxar. Vendo a carranca em seu rosto, a mulher ferida de cabelos negros disse: assim que eu me recuperar do veneno daquele bit***H a caixa, lidarei com os dragões sozinha. Ao ouvir a mulher, o homem se virou e olhou para ela com uma cara que literalmente perguntava: que tipo de besteira você está falando? 9. O que? A mulher perguntou, sentindo-se estranha quando o homem olhou para ela. Por que eu me importaria com esses lagartos? O homem disse e olhou para os cadáveres: estou apenas pensando que tipo de nomes devo dar a eles. A mulher. Pontos de interrogação apareceram acima de sua cabeça e ela olhou para ele com uma expressão confusa. Que nome? Por que você quer dar nomes aos seus cadáveres? É esta a sua maneira de mostrar respeito pelos mortos? Ela tinha muitas perguntas, mas decidiu não perguntar nada. Enquanto o homem olhava os corpos, a mulher o observava de lado. De repente percebeu que suas orelhas eram longas e pontudas, parecendo orelhas de elfos. Ele é meio elfo? A mulher pensou quando viu suas orelhas afiadas. Tudo bem, eu decidi. De repente o homem disse em voz alta e uma energia negra saiu de seu corpo. Os olhos da mulher tremeram ao ver a energia negra e sua boca se arregalou. Que tipo de conceito ele usou para criar uma energia conceitual tão poderosa? A mulher pensou enquanto engole a saliva. Ela tinha uma grande afinidade com o elemento sombra, então ela era facilmente capaz de sentir o poder da energia negra. A energia escura entrou nos cadáveres, e a próxima coisa que aconteceu quase a fez desmaiar por causa do choque. De repente, 5 dragões gigantes negros junto com a mulher dragão e 10 monstros de aparência mecânica saíram de seus corpos. Depois de sair, todos baixaram a cabeça e olharam para o homem com olhos de adoração. O que diabos está acontecendo aqui? A mulher deu um passo para trás e caiu de bunda olhando a cena com os olhos bem abertos. O homem não se importou com o choque dela e apontou para a mulher dragão que o ameaçou antes. Eu acho que você deveria dar uma olhada em. Você era um dragão de cristal antes de morrer, de agora em diante seu nome será CD43. Cristal Dragon no 43. Mestre entendido. CD43 acenou com a cabeça depois de ouvir Evan. Depois da mulher dragão, ele olhou para os 5 dragões gigantes. Você era um dragão de fogo, então seu nome será FD11. Você era um dragão de vento, então seu nome será WD26. Outros 3 dragões também receberam os nomes de acordo. Depois dos dragões, ele olhou para os monstros de aparência mecânica. Vocês 10 eram da espécie Mechadroid, então de agora em diante seus nomes serão M15 a M24 da esquerda para a direita. A mulher ficou completamente pasma ao ouvir os nomes que o homem dava aos seus monstros negros. Então, depois de pensar por tanto tempo, ele inventou nomes tão idiotas. A mulher pensou, sentindo-se sem palavras. Vamos, depois de dar os nomes, o homem acenou com a mão e disse para seus monstros negros. Assim que ele acenou com a mão, todos os monstros que estavam na sua frente desapareceram e ele começou a se afastar sem sequer olhar para a mulher. Espere, ao vê-lo indo embora a mulher levantou-se rapidamente e foi atrás dele. O que? Ao ouvi-la, o homem se virou e perguntou com a testa franzida. Posso ir com você? A mulher perguntou mostrando seus ferimentos. Não, disse o homem e se virou para sair. A mulher ficou atordoada com a rejeição instantânea e não conseguiu reagir por alguns segundos. Depois de sair do estado de atordoamento, ela rapidamente foi atrás do homem mais uma vez.
Espere, ela disse depois de chegar na frente dele. O que agora? O homem perguntou em um tom um pouco irritado. Estou envenenado e preciso da sua ajuda para desintoxicá-lo, disse a mulher mostrando sua pele que aos poucos estava ficando azul. Por que eu deveria ajudar você? O homem perguntou sem se importar com o veneno dela. Eu nem te conheço, por que você acha que vou perder meu tempo ajudando você? Posso lhe dar artefatos de alto nível por me ajudar, disse a mulher tirando um anel de armazenamento. Eu não uso artefatos, o homem respondeu instantaneamente quando viu o anel de armazenamento. A mulher mais uma vez ficou atordoada ao ouvi-lo e não conseguiu falar nada. Vendo seu olhar atordoado, o homem suspirou. Ele pensou por um momento antes de perguntar: você sabe cozinhar? A mulher saiu de seu estado de atordoamento quando o ouviu e acenou com a cabeça. Ok, posso ajudá-lo, mas depois disso, você terá que ser meu cozinheiro por um mês, disse o homem quando a mulher acenou com a cabeça. O que? A mulher gritou com a voz chocada: você quer que eu seja sua cozinheira? Sabe quem eu sou? Não sei quem você é nem me importa, disse o homem com voz simples, mas se precisar da minha ajuda, então terá que aceitar a minha condição. Vendo o olhar indiferente do homem, da mulher cerrou os dentes. Ela olhou para sua mão que estava ficando azul, depois acenou com a cabeça com uma expressão relutante no rosto. Tudo bem. O homem sorriu ao ouvi-la e acenou com a cabeça. Qual o seu nome? Ele perguntou a ela. Anastásia, a progenitora dos dragões das sombras. Fim do capítulo. Capítulo 367. Voltando para a academia, parte 1. Quando os primeiros raios do sol da manhã penetraram na tenda, Evan acordou lentamente. Como ele estava no deserto, o ar estava fresco e carregava o cheiro terroso da floresta. Após uma noite inteira de sono, ele estava completamente revigorado e o cansaço dos últimos 2 dias desapareceu. Que sonho estranho, disse Evan com um pequeno sorriso no rosto. Ele não sabia por quê, mas depois de ver aquele sonho ele estava se sentindo muito bem. Progenitor dos dragões das sombras, normalmente ele sempre se sentia desconfortável depois de ver aqueles sonhos estranhos, mas desta vez ele não sentiu nenhum tipo de desconforto. Pelo contrário, ele queria ver aquele sonho mais uma vez. Esse sonho até resolveu meu problema em relação aos nomes dos meus mortos-vivos das sombras. Evan se levantou e esticou o corpo. Agora não preciso me preocupar com os nomes dos meus novos mortos-vivos das sombras. Dessa vez Evan nem se preocupou em pensar na pessoa que tinha visto em seu sonho. Ele já sabia que tem algo errado com todos esses sonhos e eles não são normais. Mas como não há nada que ele possa fazer no momento, ele simplesmente decidiu não pensar muito sobre isso. Rugi. De repente ele ouviu um rugido alto e sentiu as auras de alguns monstros. Ele saiu vagarosamente de sua tenda e usou seus sentidos de sombra. Quando ele usou os sentidos das sombras, ele viu Albelu e seus outros mortos-vivos sombrios olhando para o pequeno grupo de orques. Havia 10 orques no grupo, o líder dos orques estava no rank A e os outros 9 variavam do rank C+ ao B+. Todos os orques estavam presos dentro de uma jaula relâmpago e olhavam para suas sombras mortas-vivas com olhares cheios de horror. Ontem à noite esses orques sentiram o aroma de um humano delicioso e vieram aqui para uma festa, mas assim que vieram aqui, foram pegos por esses chefões. Evan caminhou em direção a Albelu e outros e logo chegou ao local onde os orques estavam presos. Ontem, antes de dormir, ele pediu a seus mortos-vivos sombrios que capturassem alguns monstros vivos, se possível, porque ele queria testar sua habilidade de devorar energia em uma criatura viva. Bom trabalho, disse Evan enquanto acariciava a cabeça de Albelu, que ronronava como um gato. Ele olhou para o grupo de orques e escolheu um orque de classificação B+ como alvo. Devorador de energia. As vinhas devoradoras atacaram o orque rank B+, que tentou fugir. Mas de repente algumas correntes de raios saíram do chão e impediram que ele se afastasse. Vinhas devoradoras perfuraram sua pele dura e o orque rugiu de dor. Os outros 9 orques, incluindo o rank A,
olharam horrorizados para o orc Rank B+, quando seu corpo começou a murchar. Evan também ergueu uma sobrancelha ao ver a expressão dolorosa no rosto do orc e como seu corpo estava murchando. Porque eu sinto que de alguma forma me transformei em um cultivador demoníaco de um romance de Wuxia. Evan não pode deixar de pensar depois de ver a cena misteriosa à sua frente. Em apenas um minuto, o corpo do orc de classificação B+, virou pó. Evan se concentrou na energia que estava dentro das vinhas devoradoras e a enviou para seu núcleo principal. Eu acho que você deveria dar uma olhada no refinamento de energia. Seu núcleo principal era muito mais lento que seu núcleo monarca. Seu auge demorou cerca de 5 minutos antes de refinar toda a energia. Quando Evan verificou seu progresso, ele viu que a energia que recebeu era ainda menor do que um núcleo de classificação C+. O que diabos é isso? Evan disse com uma expressão perplexa no rosto depois de ver a quantidade de energia que recebeu. Aquele orc era um monstro de classificação B+, e se eu o tivesse matado normalmente em vez de usar energia para devorá-lo, poderia até ter encontrado um núcleo dentro dele. Evan ficou muito chateado com a quantidade de energia que seu núcleo principal recebeu, mas de repente ele pensou em algo e seus olhos brilharam. Posso estar errado, mas poderei confirmar em breve, Evan murmurou e olhou para os 9 orcs restantes que estavam tremendo. Entre 9 orcs, 1 era de rank A, 2 eram de rank B+, 3 eram de rank B e 3 eram de rank C+. Irei para a cidade central em alguns dias para o torneio. Ainda tenho muitos espaços restantes no meu salvamento de sombra, vamos preencher todos eles antes de voltar para a cidade. Mate-os sem danificar seus corpos, Evan disse a Albelu e uivou alto. A gaiola de raios que prendia os orcs se iluminou e muitos raios roxos saíram dela. Novembro. Ponto de interrogação. As gavinhas dos relâmpagos perfuraram os corpos dos orcs e foram em direção aos seus cérebros, matando-os instantaneamente. Depois que os orcs morreram, Evan ativou a ressurreição das sombras e 9 orcs das sombras apareceram diante dele. Habilidade de link de crescimento ativada. Como havia muitos orcs de baixo nível no grupo, sua habilidade de link de crescimento foi ativada. A classificação de todos os orcs que estavam abaixo da classificação B+, disparou e eles alcançaram a classificação B+, enquanto isso, os orcs de classificação B+, receberam um bom aumento de poder da habilidade Link de crescimento. Evan convocou de volta a maioria de seus mortos-vivos sombrios, deixando para trás apenas Albelu, A1, A2, Adam e Oli. Vamos fazer uma pequena caçada, disse Evan aos seus mortos-vivos das sombras de classificação A e todos eles correram para o deserto. Por causa de sua alta velocidade, em menos de 2 horas os 50 slots de salvamento de sombras de Evan estavam cheios. Evan não estava planejando manter todos esses mortos-vivos sombrios. Se ele encontrar um bom monstro no futuro, ele apenas removerá um desses mortos-vivos das sombras e salvará esse monstro. Com minhas habilidades atuais e esses mortos-vivos das sombras, acho que posso até limpar uma masmorra de classificação A sem nenhum problema, disse Evan, enquanto guardava o corpo de um monstro em seu armazenamento nas sombras. Depois de guardar o corpo, ele olhou na direção da cidade e voou para longe do deserto. Fim do capítulo. Capítulo 368 Voltando para a Academia, Parte 2. Ao voltar para a cidade, Evan verificou as habilidades de Olivia usando o segundo efeito de sua habilidade de ligação de crescimento. Pessoas especializadas em maldições são muito raras, então Evan estava curioso sobre suas habilidades. Quando ele viu os detalhes de sua habilidade de obliteração de alma, ele não pôde deixar de estremecer. Se o segundo efeito do meu título não tivesse sido ativado naquele momento, eu poderia ter morrido ali mesmo. Evan pensou e se sentiu ainda mais confuso sobre por que não tentou se esquivar daquele ataque naquele momento. Eu deveria manter minhas emoções sob controle enquanto lutava, Evan disse para si mesmo e olhou para as outras habilidades dela. Olivia tinha muitas habilidades e Evan encontrou algumas interessantes. Mal de cal do ceifador. O alvo fica marcado pelo ceifador,
tornando-o mais suscetível à morte e ferimentos críticos. Quaisquer feridas que recebam tornam-se mais difíceis de curar. Se eu usar essa maldical em meu oponente antes de lutar, minhas chances de causar ferimentos críticos aumentarão, disse Evan enquanto esfregava o queixo. Maldical da traição. Esta maldical semeia sementes de desconfiança e traição na mente do alvo. Eles começam a duvidar das intenções dos seus aliados, levando a conflitos e rupturas dentro do grupo. A boca de Evan não pôde deixar de se contorcer quando viu essa maldical. Se usada durante uma luta em grupo, essa maldical pode causar o caos, Evan disse em voz alta pensando em uma cena onde as pessoas começariam a duvidar de seus próprios aliados, amigos ou companheiros de equipe. Maldical dos assombrados. O alvo é atormentado por espíritos malévolos, causando alucinações, pesadelos e paranoia. O constante tormento psicológico torna difícil para o alvo manter o foco. Havia outras maldições também e depois de ver a maioria delas, Evan teve certeza de uma coisa. Assim como a personalidade dela, todas as habilidades de Olivia são cruéis. Evan parou de olhar para as habilidades dela e aumentou sua velocidade de voo. Estalar, estrondo, vento e relâmpagos circularam em torno de suas asas sombrias e ele se transformou em um raio de luz que quebrou instantaneamente a barreira do som. Evan não pediu a Albelu para trazê-lo de volta, em vez disso, usando o segundo efeito da habilidade de Link de crescimento, ele pegou a habilidade, Criação de Relâmpago. Novembro, ponto de interrogação. Agora, assim como Albelu, ele também pode criar e controlar os raios pelos próximos 3 dias. Embora estivesse a mais de 1000 quilômetros de distância, demorou menos de 1 hora para chegar à cidade. Ele pousou a alguma distância da entrada da cidade e foi até lá a pé. Quando Evan chegou à entrada da cidade, descobriu que a segurança na entrada era muito rígida. Ele até viu 2 caçadores Renkia montando guarda na entrada. Eu acho que você deveria dar uma olhada. Mas quando pensou no que tinha feito nos últimos dias, pareceu-lhe natural que a segurança da cidade estivesse acima do normal. Se não me engano, as autoridades da cidade devem ter pensado que Adam e Olivia foram mortos pela Guilda das Trevas, então aumentaram a segurança. Evan pensou ao chegar em frente à entrada da cidade. Seu cartão de caçador? O segurança que estava na entrada perguntou assim que ele chegou lá. Evan entregou-lhe seu cartão de caçador e perguntou, por que a segurança está mais alta do que o normal? O mestre da guilda Twilight Moon foi sequestrado há 2 dias, as autoridades da cidade suspeitam que seja trabalho da Guilda das Trevas, então atualmente toda a cidade está em alerta máximo, disse o segurança enquanto escaneava o cartão de Evan. Ela era uma caçadora de classificação a mais e ainda assim foi sequestrada. Como isso é possível? Evan mostrou uma expressão chocada por fora depois de ouvir o guarda, mas por dentro ele estava sorrindo. O mundo é mais perigoso do que você pensa, garoto. Tome cuidado quando sair da cidade da próxima vez. Depois de confirmar que não havia problema com o cartão de caçador de Evan, o segurança disse a ele. Ele devolveu seu cartão de caçador para ele e permitiu que ele entrasse na cidade. Obrigado, terei cuidado. Evan acenou com a cabeça após ouvir o guarda e entrou na cidade. Como esperado, eles estão pensando que é trabalho da Guilda das Trevas, Evan pensou depois de entrar na cidade. Parece que Sebastian não contou a ninguém que fui eu quem atacou Olivia. Evan usou suas asas sombrias mais uma vez e voou em direção à academia. Desta vez ele não usou raios enquanto voava e apenas usou a manipulação do vento. Agora tenho que coletar informações sobre a Guilda das Trevas de Oli depois de voltar. Evan pensou lembrando que havia dito a Sebastian que coletaria todas as informações dela. Também terei que inventar uma boa desculpa para contar a Sebastian onde estive nos últimos 2 dias. De acordo com seu acordo com Sebastian, ele teve que lhe dar todas as informações coletadas ontem, mas porque ele estava ocupado torturando Olivia, ele se esqueceu completamente disso. Logo Evan pousou diante da academia e entrou. Ele voltou para seu quarto e primeiro tomou um longo banho. Depois de tomar banho e trocar de roupa, ele preparou uma refeição para si mesmo.
Enquanto preparava a refeição, ele também verificava as habilidades de todos os mortos-vivos das sombras que acabara de criar. Alguns dos mortos-vivos das sombras receberam novas habilidades depois que sua classificação foi aumentada por causa da habilidade de link de crescimento, mas todas essas habilidades são normais. Ninguém recebeu uma habilidade única como Eclipse, Evan murmurou quando verificou as habilidades de seus novos mortos-vivos das sombras. Mesmo enquanto comia, ele estava verificando as habilidades dos mortos-vivos restantes. Agora ele estava verificando as habilidades de monstros que eram de rank B+, quando ele os matou e eles receberam um aumento de poder depois de se tornarem mortos-vivos das sombras. Até agora, todos os monstros que estavam no rank B+, acabaram de receber um aumento de poder, eles não receberam nenhuma habilidade nova por causa da habilidade Link de crescimento. Quando Evan verificou quase todos os seus mortos-vivos das sombras e estava prestes a parar, ele finalmente viu algo bom no painel de habilidades de um de seus mortos-vivos das sombras classificados como B+. Fim do capítulo. Capítulo 369 Calabouço Infernal, Parte 3. Astronax, Evan murmurou com uma voz surpresa quando viu o morto-vivo sombrio cuja habilidade chamou sua atenção. Astronax era a sombra morta-viva do Minotauro que ele matou na masmorra do Paraíso dos Monstros. Eu não esperava que ele recebesse uma habilidade de salvar vidas tão boa por causa da habilidade de Link de crescimento, disse Evan ao ler os detalhes de sua nova habilidade. Resiliência Titânica, habilidade única, quando ativada, você ganha invulnerabilidade temporária a todos os danos recebidos, permitindo ignorar facilmente todos os ataques. No entanto, você não pode atacar ou usar outras habilidades durante este estado. O status de invulnerabilidade durará 10 segundos e só poderá ser usado uma vez a cada 3 horas. Usando essa habilidade, Astronax pode resistir até mesmo ao ataque de um Ranker S sem sofrer nenhum dano, murmurou Evan, um pouco chocado com o absurdo dessa habilidade. Ele respirou fundo e parou de olhar os detalhes das habilidades. Achei que Shadow Undeads de classificação B+ só obteriam um aumento de poder devido à habilidade Growth Link, mas ver Astronax ganhar uma habilidade única me faz pensar que as chances de ganhar uma nova habilidade dependem da sorte, Evan disse para si mesmo enquanto profundamente no pensamento. Logo sua refeição estava pronta e depois de comer ele saiu da academia mais uma vez. Ele queria perguntar a Oli sobre a Guilda das Trevas, mas não queria convocá-la para dentro da academia por causa de Nathan. Ele poderia usar os sentidos das sombras para fazer todas as perguntas, mas prefere conversar cara a cara. Logo ele chegou a um dos hotéis próximos e reservou um quarto lá. Depois de entrar no quarto do hotel sentou-se na cama e chamou Oli. Mestre, Oli fez uma reverência para ela depois de ver Evan. Evan acenou com a cabeça e começou a fazer perguntas diretamente sobre a Guilda das Trevas. Sua primeira pergunta foi bem simples. Como ela entrou em contato com a Guilda das Trevas? Segundo Oli, há alguns meses ela recebeu uma carta contendo um cristal de comunicação. Estava escrito na carta que se ela quiser alcançar o rank S, ligue para o número salvo dentro do cristal de comunicação. Ela tentou procurar a pessoa que enviou a carta, mas não conseguiu encontrar nada. Depois de pensar nisso por algum tempo, ela queimou a carta e guardou o cristal em seu anel de armazenamento. Normalmente ela teria destruído o cristal também, mas depois de atingir o rank a mais, ela percebeu que seu núcleo havia atingido seu limite e ela não seria capaz de alcançar o rank S. Nos 5 meses seguintes após receber o cristal de comunicação, ela tentou muitas poções e outros medicamentos caros para ver se conseguia aumentar o limite de seu núcleo. Mas mesmo depois de tentar de tudo, ela não conseguiu fazer nada. No final, ela finalmente decidiu usar o cristal de comunicação que recebeu junto com a carta. E a pessoa que atendeu sua ligação era alguém da Guilda das Trevas, certo? Evan disse enquanto jogava uma batata frita na boca. Sim, Oli acenou com a cabeça. Eles disseram que me enviariam uma poção que me ajudaria a alcançar o rank S, e eu teria que ajudá-los assim que alcançasse o rank S. Que tipo de ajuda eles queriam de você?
Evan perguntou, levantando uma sobrancelha. Eles disseram que me contariam assim que eu alcançasse o rank S, disse Lee enquanto balançava a cabeça. Acho que você deveria dar uma olhada em. Evan jogou mais algumas batatas fritas na boca e perguntou, e a poção que eles enviaram para você? Foi a mesma poção que você usou antes de morrer? Sim, Lee acenou com a cabeça, parecendo um pouco envergonhada. Hahaha, Evan caiu na gargalhada quando Lee acenou com a cabeça, então você foi enganado por eles. Vendo o que aconteceu com Olivia depois de beber aquela poção, ficou óbvio que não era algo que pudesse ajudar as pessoas a alcançar o rank S. Acho que eles me usaram como boneco de teste para ver o efeito daquela poção em caçadores de rank a mais, Lee disse vendo Evan rindo, eles não tinham intenção de me ajudar, eles só queriam ver o efeito daquela porção em um caçador de classificação a mais. Evan parou de rir e acenou com a cabeça, ele também pensou a mesma coisa. Eu queria dizer que ela foi enganada e queria ver o rosto dela. Pena que ela já está morta, Evan disse com uma voz arrependida e jogou outra batata frita na boca. A propósito, Evan olhou para Lee, você está com raiva por ter sido enganado. Ele se perguntou se seus mortos-vivos sombrios ficariam com raiva por causa do que aconteceu com eles quando estavam vivos. Por que eu ficaria com raiva? Não fui eu quem foi enganado por eles. Foi a vadia Olivia quem foi enganada por eles, Lee respondeu imediatamente, cortando todas as suas conexões com Olivia. Embora Evan tivesse muitas coisas a dizer depois de ouvir sua resposta descarada, ele decidiu apenas manter a boca fechada. 9. Quem foi a pessoa que atendeu sua ligação quando você usou aquele cristal de comunicação? Era uma mulher chamada Será, disse Lee com certeza. Uma luz fria brilhou nos olhos de Evan quando ele ouviu o nome de Será. Você sabe alguma coisa sobre ela? Só falei com ela algumas vezes, então não sei muito sobre ela, disse Lee enquanto balançava a cabeça. Pelo que ela me disse, ela é uma caçadora rank S, e pela maneira como ela fala, acho que ela é uma alquimista. Um alquimista, hein? Evan refletiu, pensando que um alquimista rank S logo se juntará ao seu exército das sombras. Mestre, quando liguei para ela há alguns dias, ouvi-a conversando com alguém. Ela estava falando algo sobre a masmorra inferno e matar alguém. Masmorra do inferno? Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvir o nome da masmorra. Fim do capítulo. Capítulo 370 Calabouço Infernal, Parte 4. Inferno Dungeon. Evan ergueu uma sobrancelha e sinalizou para Lee continuar. Quando liguei para ela há alguns dias, ouvi-a conversando com alguém, Lee continuou. Ela estava dizendo que um membro da unidade especial da Associação de Caçadores descobriu sobre a masmorra inferno. Essa pessoa foi morta por alguém chamado Elijah e eles fez ferimentos falsos em seu corpo e culpou um monstro por sua morte. 9. Ponto de interrogação. Lee parou depois de dizer isso, indicando que não sabia de mais nada. Evan pensou no que Lee acabara de dizer e de repente lembrou-se do que Iluzia lhe contou sobre o miasma fétido. De acordo com Iluzia, a receita para criar miasma fétido veio de uma ruína. Será que a ruína está localizada dentro desta masmorra infernal? Evan murmurou enquanto arqueava as sobrancelhas. A poção que eles enviaram para Olivia também foi muito estranha, se não me engano eles devem estar recebendo todas essas poções desta masmorra infernal. Você sabe o que é essa unidade especial da Associação de Caçadores? Evan perguntou a Lee depois de um momento. Já ouvi falar deles, Lee assentiu, se não me engano, eles são a unidade mais poderosa da Associação de Caçadores. Somente caçadores de classificação B+ ou superior podem se juntar a ela. Evan ficou surpreso ao ouvi-la. Poucas pessoas conseguem alcançar a classificação B+ no mundo Aurora. A maioria das pessoas para de progredir depois de atingir a classificação C. Portanto, uma unidade especial a qual você só pode ingressar depois de atingir a classificação B+ é completamente inesperada para ele. Bem, como é uma unidade especial, isso tornará as coisas muito mais fáceis para mim, disse Evan e sorriu.
Pelo que Oli acabou de dizer, ele pode concluir que uma pessoa da unidade especial foi morta pela Guilda das Trevas e, como ele era membro da unidade especial, não seria difícil descobrir onde ele morreu. Claro, ele não tem poder para investigar onde aquela pessoa morreu, mas conhecia alguém que pode investigar o assunto. Assim que Sebastian descobrir onde essa pessoa morreu, só teremos que dar uma olhada naquela área para encontrar esta masmorra infernal. Evan sorriu friamente e pegou seu telefone. Ele ligou para Sebastian, que não demorou muito para atender sua ligação. Você ainda está vivo? Evan ouviu a voz surpresa de Sebastian assim que atendeu sua ligação. Você achou que eu fui morto por ela? Evan perguntou com uma voz simples. Você esteve desaparecido nos últimos 2 dias, então pensei que você tivesse morrido lutando contra ela, disse Sebastian em um tom claramente irritado. Ele estava esperando sua ligação desde ontem, mas ligou para ele agora há pouco. Ela era um osso duro de roer. Tive que trabalhar muito duro com ela para extrair a informação, e é por isso que demorei tanto para ligar para você. Evan disse sem se importar com o tom irritado de Sebastian. Você a torturou nos últimos 2 dias? Sebastian perguntou com uma voz estupefata, sentindo-se sem palavras. Foi você quem me pediu para obter todas as informações dela. Se não fosse por você, eu não teria que torturá-la por 2 dias, Evan disse com uma voz séria, parecendo que ele a torturou por 2 dias por causa de Sebastian. Sebastian ficou em silêncio por um momento após ouvi-lo, ele não sabia como deveria se sentir ao ouvir que Evan torturou alguém por 2 dias por causa dele. Mas ele logo balançou a cabeça e fez a pergunta que era importante para ele. Acho que você deveria dar uma olhada em. Você conseguiu alguma informação útil dela? Eu consegui algo útil dela, Evan disse e contou a ele tudo porque Olivia trabalhava para a Guilda das Trevas e como ela foi enganada. Ele também contou a ele sobre a masmorra inferno e a morte da pessoa da unidade especial. Portanto, há uma chance de que esta masmorra do inferno seja o lugar de onde eles conseguiram todas aquelas poções estranhas, disse Sebastian depois de ouvi-lo. Sim, Evan disse, mesmo sendo apenas um palpite, as chances são bem altas. Sebastian ficou em silêncio por um momento, depois de algum tempo ele disse algo que o estava incomodando. Você disse que eles pegaram a receita do miasma fétido de uma ruína. Você deve saber que assim que limpar as ruínas, eles desaparecerão da masmorra, mas como eles estão tentando esconder aquela masmorra, pode acontecer que as ruínas daquela masmorra pode ser usado repetidamente. Evan ficou confuso por um momento quando ouviu Sebastian, mas depois de um momento ele finalmente percebeu o que estava tentando dizer. Você está dizendo que eles podem limpar as ruínas daquela masmorra repetidas vezes, assim como as pessoas limpam as masmorras normais, e cada vez que limpam as ruínas, recebem uma recompensa semelhante à receita do miasma fétido ou outras coisas. Essa é a única razão pela qual consigo pensar que os faria fazer o possível para esconder aquela masmorra de outras pessoas, disse Sebastian com uma voz séria. As recompensas de limpar ruínas são muito mais preciosas do que a recompensa de limpar uma masmorra, então não foi surpresa que Sebastian levasse esse assunto tão a sério. Evan também não pode deixar de pensar em sua fruta de afinidade de mana que ele obteve depois de limpar as ruínas da masmorra Verdant Wilds. Se eu conseguir recompensas semelhantes a frutas de afinidade de mana de novo e de novo, só de pensar nessa possibilidade fez Evan babar de excitação. Oi, você deve me trazer junto quando encontrar a localização daquela masmorra do inferno, Evan disse a Sebastian, e pela sua voz ficou claro que ele não aceitaria não como resposta. A boca de Sebastian não pôde deixar de se contorcer quando ouviu a voz cheia de ganância de Evan. Falaremos sobre isso depois de encontrar a localização da masmorra. Apresse-se e comece a procurar sua localização. Não podemos deixar a Guilda das Trevas aproveitar todos os benefícios sozinha, disse Evan e encerrou a ligação. Recompensas semelhantes às frutas de afinidade de mana, Evan murmurou após encerrar a ligação, sentindo-se animado. De repente ele se lembrou da herança que Olivia deixou para ele. Ele olhou em seu armazenamento de sombras e tirou o anel de armazenamento dela.
Vamos ver se há algo útil nisso. Fim do capítulo. Estar ciente das limitações já é estar além delas. George Wilhelm Friedrich Hegel,